Eu vou te desafiar para um jogo sombrio. Um que pode fazer você perder sua alma. Mas fique tranquilo. Você já pensou no jogo do Tigrinho? Não. Fique tranquilo, nós não usamos drogas pesadas aqui. É só o jogo do demônio. Só os velhos vão entender essa referência. Oi, eu sou o Rafa Ribas e no vídeo de hoje nós iremos falar sobre Yu-Gi-Oh! Esse jogo que já foi considerado demônio no começo dos anos 2000 e quem viveu essa época sabe. E como foi engraçado relembrar essa época. Mas antes, eu espero que você curta o vídeo, se inscreva e compartilhe esse vídeo para mais pessoas para chegar nessa conversa nostálgica. Vamos começar. A minha ideia inicial era analisar os duelos do Yugi para ver aonde ele roubou, aonde não. Só que eu acabei assistindo o Reino dos Elis inteiro de novo. Nostalgia é uma droga. Então, eu decidi fazer uma análise geral do Reino dos Elisas. Mas para esse vídeo não ficar imenso, eu acabei fazendo um compilado de algumas coisas que me chamaram a atenção durante o Reino dos Elisas. E algumas coisas que vale a pena se atentar, o que eu achei engraçado, o que eu falei, putz, aí não dá para passar pano, ok? Antes de começar, o que a gente tem que levar em consideração é que o anime Yu-Gi-Oh! Duel Monsters foi lançado em 2000 para promover o jogo de cartas do Yu-Gi-Oh! Então, a gente sabe que aqui eles já sabiam as regras do jogo para aplicar no anime. Então tem algumas coisas que eu vou ressaltar, que algumas jogadas que não fazem sentido, que não só Yugi, mas também outros duelistas fizeram isso. Então é isso que a gente tem que levar em consideração. E nisso, como é um anime, tem que levar que os roteiristas precisaram dando umas floreadas ali na história para deixar ela mais atrativa. Então é isso que a gente tem que levar em consideração. Ok? A gente vai começar com um duelo do Yugi versus Kaiba. A gente percebe aqui que no jogo, por mais que tenha mágicas, armadilhas para dar fazer uma jogada diferente ali e aqui, o anime se resume muito a quem tem o monstro com maior ataque e ganha o jogo. Muitas vezes se resume a isso, o anime. Mas principalmente nesse primeiro duelo, que é o Yugi versus Kaiba. Kaiba invoca os 3 dragões brancos e fica pressionando o Yugi. O Yugi ele acaba usando as espadas da luz reveladoras para segurar os 3 dragões brancos, até que chega numa hora que ele consegue invocar o Exódia e ganhar o jogo do Kaiba. Basicamente ele ganhou por sorte. Ou o poder do roteiro, assim, podemos dizer assim. Não foi nada jogada genial e tudo mais. E eles tratam, nossa, ninguém nunca conseguiu invocar o Exódia, que isso é impossível, sabe? Eles tratam como se fosse uma jogada genial do Yugi, só que foi basicamente sorte. Ele não utilizou nenhuma estratégia para invocar o Exódia rápido ou alguma coisa assim. Não, só foi... Basicamente ele sacou as cartas do Exódia e ganhou o jogo. E aí nós vamos para o Reino dos Elisas. Aí nós temos aquele duelo do Yugi versus Kaiba ali, mas não tem muita coisa para se ressaltar. É só o Pegasus lendo a mente do Yugi e o tempo acabando e ele sequestrando a alma do avô do Yugi. Foi basicamente ali, teve um timer, aí o Yugi acabou perdendo, entre aspas, porque não acabou o duelo. O avô do Yugi teve a alma roubada. Não tem muito a ressaltar aqui, foi aquele negócio de leitura de mente e tudo mais. Não tem muito o que ressaltar. Aí nós temos a ida pro Reino dos Elisas, que a gente tem a introdução dos amigos do Yugi, indo pro Reino dos Elisas. Pra quê? Só pra encher o saco. Que é basicamente, o poder da amizade. Olha que legal, o poder da amizade. A gente tem que apoiar o Yugi. É basicamente isso. Poder da amizade. Que os amigos do Yugi só foram pra encher o saco e ganhar tempo de tela. Tipo, só pra dar uma estendida. Porque aí, toda hora que o Yugi tava se sentindo meio pressionado no duelo. Não, Yugi, você consegue, e não sei o quê. Poder da amizade. Vamos, Yugi, você consegue. É basicamente isso pra que serve os amigos dele. Poder da amizade. Yugi, você consegue! Aí eles torcendo pro Yugi, é isso. Aí nós temos o primeiro duelo do Yugi versus Evil. O que a gente tem que levar em consideração aqui? No Reino dos Elisas, tem umas regras próprias, que é o campo, que é a habilidade de campo, é o poder de campo natural do duelo. Que cada arena ela tá localizada em um ponto da ilha. E cada arena tem seu ambiente próprio. Então, tem a floresta, tem o mar, tem o deserto, e cada monstro ganha pontuação bônus pelo ambiente. Então, o que eu vou levar em consideração, tô tentando levar em consideração aqui? Que o ambiente vai influenciar o duelo. E nisso, cartas que influenciam o ambiente de alguma forma
também acaba mudando a perspectiva do duelo. Por exemplo, no jogo da floresta do Yugi, o Yugi queimou o campo. Ele usou uma habilidade mágica da maldição do dragão, terra arrasada, sei lá. Ele usou uma carta mágica e acabou queimando a floresta. Que eu acho que é justo, que faz sentido influenciar o ambiente. Que é uma carta mágica influenciando diretamente o ambiente. Então eu acho que é justo aqui. E tanto que no final, já pro final do duelo, o Evil lança ele acaba utilizando os esporos da grande mariposa dele e afeta o ambiente. E o Yugi acaba utilizando as plumas mágicas de Makio, tirando a magia e acaba umedecendo o ambiente. E acaba deixando a mariposa molhada e ele acaba utilizando o Rei Caveira para terminar o duelo. E teoricamente ele acaba utilizando que, como é uma habilidade de raios, então acaba afetando a mariposa do Evil porque ela tá molhada. Cara, eu passo pano para essa jogada. Eu acho que é muito do momento de alteração de ambiente. Eu acho que válido se a carta influencia de certo modo o ambiente, faz sentido os monstros acabarem ganhando vantagens por causa disso. E eu acho que justo. Eu acho que faz parte da mecânica do Reino dos Elisa. Por isso que eu acho que eu não considero roubo essa jogada do Yugi. Aí nós temos o duelo do Joey versus Mais. Como resumiu o Joey no Reino dos Elisa? Sorte. Cara, a primeira temporada inteira é do Joey sendo zoado. Até o final, a temporada inteira foi uma zoação com o Joey. Que o Joey é incompetente, que o Joey precisa do Yugi do lado enquanto ele tá duelando. Sendo que o Joey treinou com o avô do Yugi. Ele fez um treinamento intensivo de duelo com o avô do Yugi. Mas a gente percebe que basicamente ele não aprendeu nada com o avô do Yugi. Ou o avô do Yugi era um duelista muito ruim e não sabia ensinar, ou era simplesmente só quiseram querer zoar o Joey e mostrar que o Yugi é melhor, é o bonzão comparado com o Joey. Mas se a gente parar pra pensar, tanto o Yugi quanto o Joey, eles não têm experiência profissional de duelo. Nenhum dos dois. Tanto o Yugi quanto o Joey. Porque o Yugi, basicamente, a primeira vez que ele ficou conhecido foi contra o Kaiba. Então, teoricamente, o Yugi e o Joey estão equiparados ali, mas a gente tem que lembrar que o Yugi é protagonista, então vão muito valorizar o Yugi e desvalorizar o Joey. Basicamente, o Joey sendo desvalorizado pelos próprios amigos e pelo roteiro. Os amigos dele falando... Os amigos basicamente, Joey, você precisa do Yugi, cadê o Yugi? O Yugi não pode falar nada. O Yugi tem que estar ali pra ajudar o Joey. E falou, deixa o cara jogar, cara. Cara, basicamente o poder do Joey é basicamente a sorte. Ele aprendeu a duelar com a avó do Yugi, basicamente aprendeu a contar com a sorte. Que não é o coração das cartas, é o poder da sorte. O Yugi joga com o coração das cartas e o Joey joga com a sorte. Aí ele consegue ganhar da Mai com o Mago do Tempo. Ele usa o Mago do Tempo ganhando da Mai. Aí no próximo duelo acontece a mesma coisa. Aí nós temos o duelo derradeiro aqui, que não tem não tem defesa nenhuma. Que é Yugi versus Marco. Cara, aqui tem roubo. Aqui é muito roubo. Por que eu falo que é muito roubo? Cara, não tem defesa. O Yugi usa essa carta, ela não tem efeito. Então, o que nós podemos ver aqui? Que o Yugi roubou. Por que eu digo isso? Eles estavam jogando um terreno de água. Então os monstros Marco estavam debaixo da água. E o Yugi invoca a mágica da lua cheia. O soldado dele de pedra estava lá parado. Estava lá no meio de uma ilhota. Aí o Yugi vai lá, gigante de pedra, ataque a lua. Que esse monstro aqui, ele não tem efeito. Então, e qual que é a regra? Um monstro não pode simplesmente destruir uma carta mágica. Ele não pode, mesmo que seja do Yugi, o Yugi não pode simplesmente destruir uma carta mágica com o monstro, sendo que ele não tem efeito. Ele não pode atacar diretamente uma mágica. Isso é roubo. O Yugi realmente roubou. Não tem desculpa, não tem como falar que, não. É só roubo. Ponto. Sem mais. Eu acho que é o único roubo do Yugi no Reino dos Elisa. Tipo, roubo mesmo. Tipo, que você pode falar, não, ele roubou. Aqui ele é roubado. Não dá pra interpretar, não dá pra falar, não é interpretativo, ele interpretou. Não. Ele só simplesmente roubou. Aí nós temos a trama do Kaiba e Mokuba ali, que o Mokuba roubando algumas estrelas do Yugi. Aí o Yugi enfrenta aquele fantasma do Kaiba. E o Yugi acaba ganhando o duelo porque o Kaiba consegue hackear o sistema e consegue enfraquecer o dragão branco de olhos azuis e o Yugi ganha. Isso é roubo? Sim, mas não foi o Yugi que roubou, foi o Kaiba.
Então o Yugi não roubou aqui. E vale ressaltar a música do Kaiba, que eu particularmente achei muito engraçada quando eu tava assistindo de boa. Aí do nada começa uma musiquinha do Kaiba, exatamente o que ele tá fazendo, cara. Cara, eu dei muita risada com essa música. Eu vou colocar aqui, eu espero que não dê flag, mas eu vou colocar aqui a música. Eu vou sumir, vou me mandar, ninguém vai me ver passar. Ninguém vai me descobrir com meu jeito estranho de vestir. Farei com que pensem que morri, que sou um louco que fugiu. Chego sem ninguém esperar, jamais verão o que os atingiu. Agindo nas sombras, assumo o controle da questão. A hora H chegou, o poder está em minhas mãos. De parar, eu tô na área. Ai, mano, essa musiquinha é muito engraçada, mostrando exatamente a forma como que ela foi feita, eu achei engraçado. E nós temos o Joey versus Rex. E como o Joey ganha o duelo? Mago do Tempo. Nesse duelo tem uma breve explicação que os monstros guerreiros têm vantagem contra... Os monstros guerreiros ou de fogo têm vantagem sobre dinossauros. Não sei exatamente se é guerreiro ou de fogo. Mas essa regra não é usada pra nada. É só citada ali, mas talvez é usada em um outro duelo, mas ela só é relevante mais aqui nesse ponto. Nesse duelo, aí falando, não, que o Joey é amador, ele não sabe essas vantagens de monstro. Só que basicamente ela nunca foi usada. Só é usada nesse duelo pra rebaixar o Joey. Aí tem Bakura, Yugi vs Bakura. Caguei. Aí nós temos o Yugi vs Panic. Que aí nós temos aquela jogada clássica. Nós temos aquela jogada do Yugi que ele arremessa, ele utiliza o monstro, a maldição do dragão, ele utiliza o monstro dele para destruir o castelo do Panic, e as espadas da luz reveladora estão segurando o castelo, aí quando acaba, cai o castelo. Eu talvez vou considerar meio interpretativo aqui, talvez alguns não concordem, mas eu vou considerar interpretativo, porque o castelo tava colocando os monstros do Panic no escuro. Então o castelo tava protegendo os monstros do Panic. Então eu acho que é bem interpretativo aqui que o castelo caiu em cima de todo mundo e destruiu os monstros do Panic. Eu acho que, como mudou o ambiente, então teoricamente o castelo tava durante o ambiente ali. Então eu considero mais interpretativo, mas aquela licença poética do anime, mas eu não considero roubo. Porque ali era influência de ambiente, como eu tinha falado anteriormente, era influência de ambiente, que era uma carta que influencia o ambiente, então eu considero influência de ambiente. Aí aqui nós temos o Joey vs Kaiba, que é pra quê? Humilhar o Joey. Ponto. É só pra mostrar, o Joey é um cachorrinho, o Joey é um mico de duelo, que não sei o que, bababá. É só pra debochar do Joey. Aí nós temos o Joey vs Bones, que é a única vez que o Mago do Tempo broxou. Assim, é a única vez que o Joey usa que o Mago do Tempo não funciona. Sim, é só isso. É só a única vez. O Bones acaba utilizando uma carta armadilha e ele chama de carta mágica, mas eu vi que também na dublagem em inglês tava como carta mágica, então, sendo que era uma armadilha. Então talvez que é erro, ou talvez erro da tradução, quando foi trazido pro Ocidente acabou errando ali, falando que era a carta mágica, ou talvez no original, não sei no original, então não dá pra falar, mas isso é uma burlada de regras. Sei lá, eu não sei como definir isso, mas acho que é mais erro do anime do que propriamente... Mas se bem que tem outros duelistas que também utilizam, mas eu acho que é mais uma licença poética pra não precisar esperar que o outro ataque para ativar a habilidade. Eu acho que é isso. Aí o Joey acaba ganhando bônus, invertendo a defesa, porque monstros de zumbis não tem defesa, então é só inverteu e atacou e ganhou. Aí nós temos o duelo do Paradox, do Yugi Joey vs Paradox,
É uma mudada no jogo ali, porque tem tipo uma pegada meio RPG, que eles têm que andar pelo labirinto. Eu acho divertidinho a ideia, mas o lado bom, quer dizer, nós temos o Dragão Caveira Negro, que eu acho legal, mas é só isso assim que tem que ressaltar. Eu acho divertidinho assim, mas ok. Não tem nada assim a ressaltar, não sei o Dragão Caveira Negro. Aí Yugi vs Kaiba é aquela jogada icônica onde ele utiliza uma carta mágica para conseguir fundir o monstro dele com o monstro do Kaiba para ele começar a perder vida. E eu acho que esse jogo é o que tem mais estratégia do Reino dos Elissas. Eu particularmente não acho que é roubo, eu não tenho certeza, mas pelo que eu entendi da carta, você pode fazer isso com a flecha viva. Eu acho que é possível. Se alguém tiver melhor conhecimento de Yu-Gi-Oh! Ali para ver se isso realmente pode fazer, coloca aí nos comentários. Mas eu acho que é possível. Então eu não acho roubo. Ou talvez essa é uma interpretação no momento ali que aí depois acabou sendo modificado. Mas enfim, vamos seguir. Eu acho que é só isso. Aí tem aquela parte, o final do duelo, que meio que aí o Kaiba ameaça a perder o equilíbrio caso o Yugi ganhe o jogo. Mas o anime do Yu-Gi-Oh! Tem esse negócio onde os hologramas acabam afetando as pessoas no ambiente. Tipo, explode, aí faz fumaça. Aí tem isso no Yu-Gi-Oh! Então eu acho que se afeta de alguma forma o ambiente, pode ser que o Kaiba caísse. Mas ele apelou ali porque ele não soube perder, então aí ele quis salvar um Mokuba. E aí nós temos até a vs Mai. E pra que esse duelo? Só para encher linguiça, porque a Mai já ia ajudar o Yugi mesmo, porque ele ajudou ela. Quer dizer, a Mai ajuda 2 vezes seguidas o Yugi. Aí, Kaiba vs Pegasus, basicamente foi um atropelo, porque basicamente 2 duelos. Eu até hoje não entendi porque tem dois capítulos desse duelo, que foi só basicamente isso. Foi o Kaiba sendo lido pelo Pegasus e tomando uma surra. É só isso, nada demais, não tem nada a mais aí. Só isso, foi só esse atropelo. Aí só tem isso. Basicamente foi pra pegar a alma e o Yugi ficar mais nervosinho. Aí Yugi versus Mai. Basicamente foi o duelo. Que era o Yugi tentando se conciliar com o faraó, podemos dizer assim. Porque eles estavam... Um tava querendo só ganhar, o outro era gentil. Então ficou naquela meia disputa. E até o final dos duelos eles resolveram se juntar para derrotar, mas o legal desse duelo, ela traz o Soldado do Lustro Negro, que é da hora o visual dele, então valeu a pena esse duelo, só pelo Soldado do Lustro Negro, mas não tem nada além para ressaltar. Nós temos o Joey versus o Bandit Keith, que é aquele carinha lá que usava o Bones como capacho. Eu não cheguei a citar, mas era basicamente o Keith jogando no lugar do Bones. Basicamente foi só encher Aí no começo do duelo é só encheção de saco, porque o Keith roubou a carta do Joey e o Joey ficou desesperado e depois a mãe só deu a carta pro Joey e tudo bem, acabou. Aí pro Joey participar, aí tem toda aquela jogada lá do Keith tentando roubar, mas mesmo assim acaba perdendo. O Joey usa o Mago Tempo, mas ele acaba utilizando uma carta que utiliza tempo, que utiliza para retornar a rodada anterior e ele acaba ganhando. Ganhou, tudo bem. Chega na final do Yugi versus Joey. Mano, eu acho muito engraçado que tem anime que eles querem, tipo dramatizar, dar uma dramatizada não é só o Yu-Gi-Oh!, mas tem outros animes que fazem isso. Que eles estão dentro do jogo. Aí ele, não, eu não quero morrer, que não sei o que. É tipo uns negócios meio dramatização. Que aí, no duelo versus Joey, aí até fica, porque estão obrigando 2 amigos a duelar entre eles. Nossa, então se fosse contra outra pessoa, tudo bem, mas são entre 2 amigos tal, e a amizade deles, que não sei o que, bababá. Meu, que saco, velho! Mano, que porre é isso? Deles ficarem... Não, a amizade... Não, é só um duelo, eles não estão lutando até a morte, minha filha. Pare de encher o saco e deixa eles duelarem. Sabe, eu quero ver o duelo, não quero ver você... E todo mundo falando, não, o Joe já desistiu, que não sei o quê. Não, pô, deixa eles estão duelando, eles estão fazendo a estratégia dele, tudo mais, sabe? E fica falando, não deviam deixar 2 amigos lutando. Nossa, todo o drama. E o engraçado é que moção e
E antes de começar o duelo, mostrou um videoclipe da amizade dos dois, com uma musiquinha de fundo. Ai, que engraçado. Mas aí pulando já pro fim do duelo, aí tem as jogadas e tudo mais, a encheção de saco dos dois, falando que os dois amigos não deviam duelar. E pior que eles fazem todo um drama, porque, que o Yugi tá lutando pela alma do avô e o Joey tá lutando pelo dinheiro pra pagar a cirurgia da irmã dele. Sendo que tinha sido definido que ou você escolheu o dinheiro do prêmio, que era aquela carta, ou você utilizava aquele para enfrentar o Pegasus. Sendo que eles simplesmente esqueceram disso. Chegou numa parte que eles esqueceram disso, tipo, que era um ou outro. Que no final o Yugi ganha as duas coisas. O duelo contra o Pegasus e o dinheiro do prêmio. Eles simplesmente esquecem essa parte que era um ou outro. Quando eles estavam escrevendo outro, eles... Não, vai ficar triste o Joey não ter o dinheiro. Dá o dinheiro pro Joey, dá o dinheiro de qualquer jeito e deixa o Yugi vencer o Pegasus. Duelo versus Pegasus, a gente percebe uma coisa. Que quem é o rei dos jogos é o Yugi, não o faraó. Porque o faraó, ele é uma besta. Ele é uma besta. Ele é burro. Por que eu estou falando isso? Basicamente, o começo do duelo é o Kaiba lendo a mente do Yugi e o Yugi se impressionando todas as vezes que o Pegasus está lendo a mente dele. Sendo que ele viu acontecer isso outras vezes. E ele continua impressionado. E você fica, cara, como você continua impressionado com uma coisa que ele já está fazendo há muito tempo? E aí o Yugizinho dá uma ideia. Nosso Yugi, não o faraó, o Yugi, dá a ideia. O que talvez a gente esteja utilizando a estratégia errada. Nós temos que nos separar para ganhar do Pegasus. E o faraó, não, mas a gente não pode se separar. Sendo que, cara, se vocês continuarem fazendo a mesma coisa, vocês vão perder o duelo. Então, pra quê? Não, e a gente tem mais burrada dos faraós pela frente. Aí nós temos a separação de mente, a troca de mente, a jogada deles. E quando eles começam a confundir o Pegasus, porque o Pegasus não tá entendendo direito o que tá acontecendo, o faraó vai lá. Você não sabe qual a carta eu tenho, né? É porque você não tá lendo a minha mente. Tem outra pessoa aqui dentro. O enigma do milênio tem duas almas. E você não vai conseguir ler a mente dos dois. E você não vai conseguir ler a nossa mente. Porque eu não sei qual é a carta que tem ali. E agora, cada vez que você tentar ler a nossa mente, nós vamos utilizar a troca de mentes. Mano, a pergunta que eu faço é, por que o faraó não simplesmente enrolou o Pegasus? Era só ele ter enrolado o Pegasus, até o Pegasus se tocar, falou, cara, eu não consigo mais ler. E eles nem, em uma hora, eles não precisariam nem trocar de mente, porque o Pegasus ia continuar tentando ler e não ia conseguir, e isso ia quebrando o Pegasus. Mas não, ele simplesmente foi burro e contou o plano. Cara, o faraó é uma besta. E ainda tem mais uma jogada burra que eu vou te falar aqui, pra mim. E justamente por causa do Pegasus saber que tinham dois Yugis, levou o jogo pro Reino das Trevas aí foi por esse motivo dele saber que ele mandou o jogo pro Reino das Trevas. Aí o Yugi acaba saindo do jogo e só fica o faraó. E como vão evitar ler a mente do faraó? É claro, o poder da amizade, né? Claro. Tinha que ter o poder da amizade na final, no último duelo, né? Aí o Pegasus utiliza a abdicação, que basicamente ela absorve os monstros. E para que foi utilizado? E basicamente para quê? Foi para absorver o monstro. A Yugi atacou com o seu queridíssimo Mago Negro. Ele atacou com o seu queridíssimo Mago Negro e destruiu o próprio monstro dele que tinha sido absorvido pelo Pegasus. E nisso ele perdeu ponto de vida. Aí nisso, depois o Mago Negro destruiu o próprio monstro do Yugi, que era a maldição do dragão absorvida pela abdicação. O Pegasus utiliza a abdicação para prender o Mago Negro. E aí, na sequência, o Pegasus invoca o Dick Bakudan, que é um monstro que, caso destruído, você perde os pontos de vida baseados no ataque do valor do ataque do monstro. E nisso, como ia destruir o lado do Pegasus, e o Mago Negro ia ser destruído, por ser um monstro do Yugi, ele perde pontos de vida. Se atentem bem a esse detalhe, por ser um monstro do Yugi. E o Yugi vai lá e utiliza as caixas mágicas para trocar de lugar. Para trocar de lugar os monstros. E o Mago Negro sai ileso
e o Dick Balgudan vai para a abdicação. E eu te faço uma pergunta. Como é um monstro do Pegasus, não era mais fácil ele só ter atacado com o Mago Negro? Ele só atacava com o Mago Negro e acabava o jogo, porque era um monstro do Pegasus. O Yugi perdeu o ponto de vida por causa que a maldição do dragão era dele. Então, se ele destruísse o monstro do Pegasus ali, ele não poderia ganhar o jogo. Mas o legal de ele não ter ganhado o jogo agora foi porque ele usou o Mago do Cal das Trevas, que é uma carta bem legal, inclusive. Aí ele acaba ganhando o jogo após isso. Acaba destruindo a abdicação de Mil Olhos, eu acho que era assim o nome do... Que ele fez uma fusão lá, a abdicação ficou com 1000 olhos, paralisou o monstro, o Mago do Caos, aí o Yugi utiliza a Caribou, aí explode lá e o Mago do Caos das Trevas destrói e o Yugi ganha o duelo. Aí no final da temporada nós temos as consequências do duelo e tudo mais. O Pegasus perdendo o olho do milênio, aí o Yugi ganhando todos os prêmios. Aí, na hora que eles voltam pra casa, aí tem o duelo do Yugi versus Rebecca, que a Rebecca fala que o avô do Yugi roubou o dragão branco de olhos azuis do avô dela. Mas não tem mais nada, é só isso, só encheção de saco esse duelo. Aí nós temos a gente acaba descobrindo um feitiço estranho do Kaiba, que tem o arco do jogo digital da Kaiba Corp, que o Kaiba criou um jogo, e o Kaiba acaba ficando preso dentro do jogo, e a gente descobre que o Kaiba fez um personagem inspirado no Mokuba, mais precisamente uma princesa. Então eu acho que... Mas ficou muito estranho, ele se inspirou para fazer uma personagem forte, que era uma princesa. Eu particularmente acho estranho, poderia ser um príncipe, mas ele preferiu uma princesa e meio revelou um fetiche estranho do Kaiba. Mas dos fillers de Yu-Gi-Oh!, esse daqui tá em 6º lugar, com certeza. E para finalizar a temporada, nós temos os monstros das masmorras. Que nós temos a introdução do Duke Devlin, que mais uma vez o Joey é humilhado, que o Duke desafia o Joey para um duelo, e se o Joey perder, ele vira um cachorrinho. E o porquê o Joey aceita isso? Não faço a menor ideia. Não tinha nada, o Joey não ia ganhar nada, sabe? Tipo, tinha mais a perder. Simplesmente foi só pra humilhar o Joey. Aí o Yugi vai lá, tem que salvar a pátria e ganha o jogo. E defender o título, ele acaba tendo que lutar contra o Duke. Só que o Duke Devlin esqueceu que o Yugi é o protagonista do anime. E o Duke acabou perdendo esse duelo, com certeza. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece de se inscrever, curtir e compartilhar esse vídeo. E me digam nos comentários se caso vocês querem que eu fale mais sobre o Yu-Gi-Oh! Aqui, fazer uma análise das temporadas seguintes dele, do Yu-Gi-Oh! Clássico, e escreve no comentário isso, caso vocês queiram, e também me escreva nos comentários se os velhos que estão por aqui, ou os velhos adultos que estão por aqui, e me falem de onde vocês conhecem essas cartas, se é que tem alguém que lembre aí. Esse foi o vídeo de hoje, fui!